Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas falando sobre os conflitos no Oriente Médio envolvendo Israel, Palestina, Egito, Síria, Jordânia e outros países ali do Oriente Médio, beleza? Antes de começar a aula, eu vou deixar um recadinho, tá? Eu deixei 2 vídeos extras, um falando sobre Jerusalém e um pouco que eu falei na aula passada de quem pertence a Jerusalém, inclusive era para ter deixado a aula passada, eu acabei me esquecendo, tá? Falando um pouco disso do Corpus Separatum, como que seria a cidade administrada pela ONU e não por nenhum país, beleza? E um vídeo também falando de um dos conflitos que a gente vai ver hoje, que é a Guerra dos 6 Dias, tá? Explicando um pouco o que causou esse conflito e as consequências pós ele, beleza? Esses 2 vídeos, salvo engano, são de 2017. Um eu tenho certeza que é de 2017, o outro eu não sei. De lá para cá, algumas coisas mudaram, tá? Porque isso é geografia, isso é geopolítica. Todo dia, toda hora, as coisas mudam, mudam as políticas, e vocês têm que estar atento a isso para um eventual vestibular, para um eventual Enem, porque essas coisas mudam, tá? Então eu posso ensinar uma coisa para vocês agora e semana que vem não, né? Mas no ano que vem, daqui 2 anos, pode estar mudada, tá? Então eu vou mencionar algumas coisas aqui no decorrer dessa aula de algumas mudanças que tiveram, tá? Na verdade, só teve uma grande mudança, mas quando chegar no momento eu falo. É porque senão vocês assistem o vídeo e pensam, não, o professor falou errado. Não, gente, é que já mudou isso, beleza? Então, sem mais delongas, pega o seu caderno, pega a sua apostila e me acompanhe mais essa aula. Bom, gente, primeiramente esse mapa aqui que está acompanhando a gente nas últimas 3 aulas, né, da partilha da Palestina. Então, só recapitulando. Por conta da perseguição dos judeus, em 1947, a ONU, junto com a Inglaterra e apoiado lá pelos principais países, inclusive aí a União Soviética, eles aprovaram a partilha da Palestina, onde haveria um Estado judeu e um Estado árabe-muçulmano, beleza? E a cidade de Jerusalém seria uma cidade internacional, como eu mencionei na aula passada. Isso desagradou todo mundo, tá? Primeiro, os judeus, eles ficaram felizes porque agora tinha um país para chamar de seu, mas a cidade de Jerusalém não era deles. Os muçulmanos, os palestinos, ficaram bravos porque eles perderam boa parte do seu território, tá? Então, isso não agradou ninguém. E isso estimulou o nosso primeiro conflito árabe-israelense, tá? Que é a Guerra de Partilha, tá bom? Por conta dessa partilha aqui proposta pela ONU, Egito, Iraque, Líbano, Jordânia e Síria atacaram Israel em 1948, que é quando essa proposta aqui ela foi aplicada, tá bom? Então a ideia era tomar esses territórios de Israel e anexar aos territórios deles, aos territórios árabes, beleza? Porém, Israel saiu vitoriosa, e aqui vitoriosa entre muitas aspas, gente, porque esses conflitos, eles têm várias etapas. Então, Israel vence aqui, mas depois tem que devolver um território, e são coisas que são pendências até hoje. Então, não sei se eu posso falar que foi vitorioso, né? Saiu vitorioso no momento, naquele combate, e talvez no contexto geral, mas é muito vai e volta nessa situação, tá bom? Então, como Israel saiu vitorioso nesse conflito, né, entre aspas aqui, vamos ver como ficou esse mapa, tá bom? Bem, em 1949 foi assinado um cessar-fogo, então foi de 48 até uma partezinha de 49, e essa aqui é a nova configuração da Palestina. Então, em laranja escuro, eu tenho o Estado de Israel, aquele lá de 1947, 1948, da ONU, tá bom? Tem essa área aqui em amarelo fraquinho. Eu tenho uma área aqui em cinza, tá, gente? Mas depois eu vou explicar para vocês. Esse amarelo fraquinho aqui é a área que foi anexada, a parte árabe que foi anexada pelo Estado de Israel. A parte da Palestina que agora virou Israel, tá bom? A cidade de Jerusalém aqui, que seria internacional, ela foi controlada... Perdão, passou uma moto aqui. Ela foi controlada por Israel a sua porção ocidental. A porção oriental, ela continuou sendo de controle muçulmano da
Jordânia, tá bom? Opa, passou aqui, da Jordânia, beleza? Então, as outras mudanças, melhor dizendo, é que a Cisjordânia, essa região aqui em verde, ela foi anexada pela Jordânia, ou Transjordânia na época, tá bom? E a faixa de Gaza, gente, mil perdões, eu não sei como vocês estão vendo aí, mas quando eu montei no meu computador aqui, tava lindo, eu tô apresentando agora, não tá dando para ver. Aqui, ó, nós temos uma linha cinza, que é a faixa de Gaza. E a faixa de Gaza ficou sob controle egípcio. Tá? Então percebam que aqui eu nem estou falando de palestino, né? Os palestinos ficaram sem território nenhum, porque uma parte foi para a Jordânia, uma parte ficou com o Egito, o resto ficou com os judeus. Tá? E os palestinos, eles simplesmente viraram refugiados desse conflito. Tá? Por conta dessa guerra, já começa um realinhamento de forças. Tá? Israel começa a se aproximar dos Estados Unidos e os países árabes começam a se aproximar da União Soviética. Lembre-se do contexto da Guerra Fria, né, gente? E não é porque um país está próximo à União Soviética que significa que ele é comunista ou socialista. Simplesmente por questões de interesses. Se o meu inimigo está alinhado com os Estados Unidos, eu tenho que encontrar um aliado tão forte quanto, que é a União Soviética. Beleza? Bom, terminada essa guerra de partilha aí, e já configurado esse mapa, nós vamos para a Guerra do Canal de Suez, beleza? Esse aí que vocês estão vendo é o Gamal Abdel Nasser, que foi presidente do Egito, tá? E ele era um pan-arabista, e eu já explico o que é isso, beleza? O Nasser, ele nacionalizou o Canal de Suez. O Canal de Suez, aquela construção que ligava o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, era uma construção francesa-britânica. Logo, quem administravam eram franceses e britânicos. E ele nacionalizou esse espaço. Ele chegou, aqui abre aspas para ele, né? Olha, amigo, vocês vieram aqui, pegaram nossas riquezas, tem um monte de múmia nos museus lá da França, e agora esse canal aqui é nosso, porque está no nosso território. Tá? Não foi isso que ele falou, mas foi basicamente essa ação, tá? De nacionalizar esse espaço. Como resposta a isso, Inglaterra e França se uniram junto com Israel contra o Egito para retomar o controle desse canal. Tá? Então a ideia tanto de França e Inglaterra era retomar o canal, tá? Que vai aqui de Porto Saíd, no Mar Mediterrâneo, até a saída aqui em Suez, tá bom? Então esse aqui é o Canal de Suez. E Israel queria fazer o quê? Aumentar o seu território e controlar essa região aqui, tá? A Península do Sinai, ou seja, a porção oriental do Egito. Expandir os seus territórios, aumentar o controle da região, tá? E assim, em poucos dias, essa guerra foi vencida pelo lado de Israel, tá? Egito era um país pobre, um país que não tinha tantos armamentos assim, lutando contra a Inglaterra, França e Israel. Tá? Então, eles recuaram, cederam o Canal de Suez, cederam a Península do Sinai, que passou a ter controle de Israel. Tá bom? O que acontece, gente? Nesse cenário aqui, essa operação ela foi condenada tanto por Estados Unidos quanto por União Soviética, que eram os dois cachorros grandes do mundo, né? Não era desse espaço aqui, mas o mundo vivia nessa tensão dessa Guerra Fria. Tá? E sem o apoio nem de Estados Unidos, nem de União Soviética, era impossível manter o controle dessa região. Então o que aconteceu? França, Estados Unidos e Inglaterra colocaram seus soldados no barquinho, voltaram para o seu território, e Israel voltou para o seu território. Deixou aqui a Península do Sinai de volta para o Egito. Tá? Nesse mapa aqui, gente, a gente consegue ver melhor Gaza. Tá? Esse espacinho aqui que é Gaza. Tá bom? Então, nesse cenário aqui, o Nasser, vendo que Israel já tinha um exército forte, que já não tinha como ter um confronto direto com Israel, mesmo sem auxílio das outras potências, ele começa a se alinhar com a União Soviética e comprar, inclusive, armamentos da União Soviética, e ele se tornou o principal líder árabe dessa região, dando origem aí ao pan-arabismo. Tá? O que é o pan-arabismo, gente? Pan-arabismo ele é uma política nacionalista árabe,
Tá? A ideia é o seguinte: países árabes devem ter um objetivo em comum, devem se unir em prol desse objetivo em comum e, na medida do possível, inclusive se unir fisicamente, ou seja, não ter mais Egito, Arábia Saudita, Sudão, Argélia, não, virar um país só, um país de árabes. Tá? Durante um tempo, entre 1958 e 1961, houve a República Árabe Unida, tá? Que envolvia Egito e Síria, que eram os dois maiores aliados, né? Isso de pan-arabismo funcionou no discurso, mas na hora de unir todo em uma só bandeira, não funcionou, tá? Percebam aqui, gente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, que é a Eritreia, não faz parte dessa nação pan-arabista, e aqui Israel, tá? Todo em volta aqui pan-arabista, beleza? Isso aqui depois vai dar origem ao pan-islamismo, tá? Então, o que vai unir agora esse povo não é a etnia árabe, mas sim a religião islâmica. Eu já falei, árabe, etnia, islâmico, religião, tá bom? Coisas diferentes, beleza? Bom, é nesse contexto aqui da guerra do Canal de Suez que é feito também a OPL, né? A OLP, Organização de Liberação da Palestina, que eu vou mencionar logo mais, beleza? Bom, gente, acabando então a Guerra de Suez, a gente vai ter um hiato ali de alguns anos de tréguas, porém com tensões. Em 1957, a gente tem a Guerra dos 6 Dias. Tá? A Guerra dos 6 Dias ela começa quando Israel ataca a Força Aérea Egípcia ainda em solo. Ou seja, não foi um abate de avião voando. Né? Avião voando, ficou estranho isso, né? Mas do avião fazendo o seu patrulhamento. Não, ele atacou as bases aéreas do exército egípcio, alegando que o Egito estava preparando uma invasão a Israel em uma possível guerra. Então, eu atirei primeiro para me defender, tá? Em retaliação, Jordânia e Síria atacam Israel novamente. E esse conflito aí dura 6 dias mesmo, tá, gente? E Israel ganha novamente e ele acaba triplicando o seu território, tá? Por quê? Ele vai ter controle a Península do Sinai, novamente, tá? Um dos motivos para essa guerra, gente, foi o fechamento do Estreito de Tirã, tá? Estreito de Tirã fica aqui e ele é a principal entrada de petróleo para Israel. Então, com esse estreito fechado aqui pelo Egito, não chega petróleo em Israel, tá? Então, novamente Israel controla a Península do Sinai, controla a Cisjordânia, controla as colinas de Golã, que eu mencionei isso lá na aula sobre geopolítica da água, tá? Colinas de Golã é importante porque é a nascente do Rio Jordão, Mar da Galileia, então é uma fonte de água doce extremamente importante. E essa é uma das coisas que mudou, tá? Ela foi reconhecida em 1981 como território sírio ocupado por Israel. Mais recentemente, acho que 2019, 2020, os Estados Unidos, né, reconheceu como território israelense. Tá? Então, para a Síria, é um território deles que está ocupado por israelenses. Para Israel, faz parte do território deles. Então, vai dar muita briga essas colinas de Golã ainda, tá bom? E também eles conquistam Jerusalém Oriental. Então, eles conquistam toda essa região aqui, gente. Toda essa região aqui se torna israelense. Se torna parte do Estado de Israel, após a Guerra dos 6 Dias, tá bom? Bom, depois dessa Guerra dos 6 Dias, a gente vai ter o último grande conflito, que é a Guerra do Yom Kippur, tá? Yom Kippur, gente, é uma data comemorativa judaica, que é conhecida como Dia do Perdão, tá? Então, eu não vou falar aqui que parece um feriado, mas seria
um feriado religioso, a espécie de, por exemplo, de uma Páscoa. Então, os judeus eles se resguardam, tem uma série de rituais, uma série de tradições que eles têm que cumprir, né? Desde a alimentação até o tipo de vestimenta que eles vão utilizar, das horas de oração e tudo mais, tá? Então, aproveitando essa data, Israel e Síria atacaram Egito e Síria atacaram Israel em 1973, tá? E o contra-ataque de Israel novamente foi fatal. Ele bombardeou Damasco, que é a capital da Síria, tomou o canal de Suez do Egito e tomou alguns poços de petróleo, tanto do Egito quanto da Síria, tá bom? Uma guerra que durou pouquíssimo tempo também, menos de um mês, tá? O cessar-fogo dessa guerra foi assinado em 22 de outubro de 1973, então ali, como eu falei, foi menos de um mês de conflito, com a intervenção do Nixon, que é esse aqui, Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, e do Leonid Brezhnev, que era, na época, o líder da União Soviética, mostrando como esses dois países tinham poder, tá? De intervir em um conflito e falar, ó, parou, tá? Vamos sentar todo mundo na mesa, vamos tentar conversar, tá bom? Durante um tempo, houve esse cessar-fogo, né? Em 1980 foi feito um acordo de paz, onde a Península do Sinai, então toda essa região aqui, essa região aqui foi devolvida ao Egito, porém, como zona desmilitarizada. O que isso significa? Ó, Egito, é de vocês, mas vocês não podem colocar nenhum exército aqui, tá bom? Isso acontece também próximo à fronteira entre as Coreias. Existem várias áreas desmilitarizadas no mundo, beleza? Em 1993, Israel e Palestina assinam um novo acordo, que é o Acordo de Oslo, e em 1994, a Palestina passou a ter autoridade sobre a faixa de Gaza. Lembra que a faixa de Gaza era do Egito, né? Então agora a Palestina passou a ter tanto um Estado, passou a ter um país, digamos assim, e um líder, que é esse senhorzinho aqui, o Yasser Arafat, que eu já vou mencionar sobre ele, tá? E também ganhou autoridade em parte da Cisjordânia, aquela região ali da Palestina, e também de Jerusalém Oriental, tá bom? Isso aí em 1994. Então aqui a gente tem o Yasser Arafat, o Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, e o Bill Clinton, que era presidente dos Estados Unidos. Então, sempre a gente está vendo presença de União Soviética ou Estados Unidos, sobretudo Estados Unidos, né, que é um grande aliado de Israel até os dias atuais, beleza? E isso, pessoal, é aquilo que eu mencionei com vocês na aula passada, de Jerusalém ser una, ser indivisível, né? Uma parte de Jerusalém pertence a Israel, parte pertence à Palestina. Recentemente, os Estados Unidos ele transferiu a sua embaixada para Jerusalém, então reconhece que a capital de Israel é Jerusalém. Muitos países estão indo junto nessa mesma onda dos Estados Unidos. Esses dias, gente, me perdão, eu esqueci mesmo qual país que foi, tá? Mas um país fez um encontro lá com o Trump, e daí ele assinou um acordo que ele falou que ia reconhecer Jerusalém como capital de Israel. E daí o Trump vai lá, mostrou a assinatura, né? E ele foi mostrar a assinatura e ele pensou assim, nossa, o que eu assinei aqui? E ele mostrou com uma cara de arrependimento, meio assim, nossa, eu assinei que eu vou declarar Israel capital, Jerusalém capital de Israel. E assim, claramente ele com a cara assim, fiz besteira, tá? Porque, gente, nenhum país é os Estados Unidos, né? Nenhum país tem um poder de barganha que os Estados Unidos têm. Então, a gente não pode estar seguindo ele em todas essas decisões, porque a Liga Árabe, que é um grupo de países árabes e que tem um poder de mercado muito grande, é contra isso. Então, se algum país declarar esse apoio, por exemplo, pode sofrer retaliação, pode sofrer sanção desses países, tá? Por isso que esse jogo de geopolítica, gente, é muito interessante e é uma coisa que muda toda hora, tá bom? Bem, e agora aqui para finalizar, né, vou falar um pouco da Organização pela Libertação da Palestina, que é a OLP, foi fundada em 1964 e ela tinha o apoio da Liga Árabe
E a sua liderança foi do Yasser Arafat, esse senhorzinho que ele faleceu em 2004, tá? Foi o principal líder dessa organização. E detalhe, tá? Eu nunca vi nenhuma foto dele sem esse chapéu aqui, não sei o nome, tá? Sempre é esse, e é o mesmo. É incrível, tá? Foto dele com 20 anos, foto dele no caixão, sempre com esse mesmo chapéuzinho aqui, tá bom? Então, durante muito tempo, ela foi considerada uma organização terrorista, tá? Porque eles lutaram pela libertação da Palestina contra Israel. Então, tinha movimento de guerrilha, tinha movimento de ocupação, enfim, tá? Mas ela saiu da clandestinidade e virou um partido político, que é o Fatah, tá bom, gente? Hoje na Palestina tem dois grupos políticos, tá? Que é o Fatah e o Hamas. A Palestina, ela é considerada uma nação desde 2012, um país, tá? Com suas ressalvas. Então, por exemplo, Israel não reconhece Palestina como um país, Estados Unidos não reconhece, Canadá não reconhece e alguns outros não reconhecem a Palestina, tá? Mas a Palestina tem direito a um assento na ONU. Eles não têm poder de voto, mas eles podem lá fazer discurso, por exemplo, tá? E tem dois grupos políticos lutando pelo poder na Palestina. Então, de um lado é o Fatah, que é originário lá do Yasser Arafat. Ele é um grupo mais secular. Tem ali no livro de vocês uma distinção desses grupos, tá, gente? Dá uma conferida lá, tá? É um grupo mais secular que está na Cisjordânia, beleza? E do outro lado tem o Hamas, tá? O Hamas, vocês já devem ter ouvido falar neles no noticiário, porque quase sempre é associado com um grupo terrorista, tá? Inclusive, ele é considerado pelos Estados Unidos um grupo terrorista. O Hamas, ele é originário da faixa de Gaza, é um lugar que sempre foi bombardeado. Então, o grupo político que se originou lá é radical, tá? É guerrilha, é luta armada contra Israel. Então, vou colocar aqui que o Fatah, ele é mais aberto ao diálogo, e o Hamas, ele é mais radical, tá? Porém, eles lutam pela mesma coisa, que é a independência da Palestina e retomada dos seus territórios, porém, tem esse conflito entre eles mesmos. Cada um quer buscar esse objetivo de uma maneira diferente, beleza? E só falando, gente, o Hamas, ele é tanto um grupo político quanto um braço armado. Eu não vou falar grupo terrorista, mas um braço armado, tá? Vários partidos do Oriente Médio têm essa característica. Tem lá, por exemplo, o seu grupo político, né, os seus políticos, e tem também uma espécie de exército, tá? Grupos armados para garantir que a segurança dos seus membros ou os seus objetivos. Então, o Hamas é assim, o Hezbollah é assim. O Hezbollah faz parte de governos no Oriente Médio, mas tem também a parte Hezbollah, que é terrorista, tá bom? Então, não pense assim, falou de Hamas, falou de terrorista. Bom, tem o grupo político, tem o grupo terrorista, beleza? E por fim, gente, só pra gente ver aqui uma evolução do território de Israel, tá bom? Então aqui, 1946, quando era boa parte da Palestina, e os primeiros judeus compraram as terras aqui, correto? 1947 tem a criação do Estado de Israel, então nós temos aqui faixa de Gaza, a Palestina aqui e Israel, tá bom? Depois da Guerra dos 6 Dias, Israel acaba controlando boa parte do território, então aqui já não tem mais nada da Palestina, controlam também essa parte aqui de fronteira com o Egito, tá? E agora, em 2011, percebam que é uma pequena faixa aqui, a faixa de Gaza, e alguns pontos da Cisjordânia que ainda são da Palestina, tá? O resto é tudo Estado de Israel. Foi crescendo e foi absorvendo esse espaço da Palestina. Beleza, pessoal? A aula hoje foi um pouco pesada, foi um pouco cansativa, mas é isso, tá? Vou deixar os dois vídeos, assistam, que são bem interessantes e acaba explicando melhor algumas coisas que eu posso ter deixado passar. Beleza? Bons estudos e até a nossa próxima aula.